Olá pessoal, bem-vindos a mais uma watchlist de terror da trecheira violenta. Eu sou Osvaldo e o filme sorteado para o vídeo de hoje, para quem não lembra mais, foi O Espelho, de 2003, também conhecido como Into the Mirror. É um filme sul-coreano, o primeiro longa-metragem que foi dirigido pelo Sung Ho-Kim e que fez parte da leva de terror asiático dos anos 2000 que tiveram remakes americanos. Esse remake, no caso, é o Espelhos do Medo, de 2008. Não é um remake muito fiel, ele pega alguns elementos, mas muda muita coisa da trama, e aparentemente as pessoas não gostam muito desse filme, né? Mas eu acho ele divertido até. Eu acho que eu gosto do tema, eu gosto da ideia de fazer filme de terror sobre espelhos, porque tem uma coisa macabra nisso, em você olhar o seu reflexo e ele tá fazendo alguma coisa independente de você. Eu lembro de ver um episódio de Goosebumps sobre isso quando eu era criança, e tem o Óculos, o Espelho do Mike Flanagan, que é um filme muito bom de espelho assassino que a gente já falou aqui no canal também. Mas no meio de tudo isso, eu acho que esse filme coreano, Into the Mirror, é o que aproveita melhor esse tema, pelo menos em questão de direção. O filme é sobre espelhos e reflexos e ele faz questão de mostrar isso visualmente o tempo todo. Foi um filme relativamente difícil de encontrar para assistir e eu acabei assistindo ele da melhor maneira possível que você pode ver qualquer filme, que é dublado no YouTube em 240p. Cada pixel que você consegue enxergar é uma vitória. E ainda assim eu consegui aproveitar o filme. Eu achei ele muito bem dirigido, bem criativo com tudo que ele faz do tema da história, e além da assombração e dos assassinatos sobrenaturais de espelho, ele também tem uma trama de mistério bem legal de acompanhar. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem embaixo se vocês assistiram esse filme do espelho, o que vocês acham dele, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal, pra pôr na watchlist também, né? Como eu geralmente digo nesse quadro, a chance de sair é baixa? É, mas nunca é zero. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, também seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, né, que é sempre muito importante. E claro, o watchlist de terror de um filme que já saiu há mais de 20 anos tá com spoiler liberado, então prossigam com cautela. E vamos nessa, né? A trama do filme do espelho aqui é sobre Yoo Young-min, um ex-policial que tá trabalhando de segurança em uma loja de departamentos desativada. Essa loja tá fechada por conta de um incêndio que rolou anos atrás e tá para ser aberta de novo em breve. O problema é que alguns dias antes dessa grande reabertura, vários executivos da empresa por trás dessa loja, né, estão aparecendo mortos no lugar em circunstâncias misteriosas, aparentemente tendo se matado de maneira muito violenta na frente do espelho. O protagonista decide começar a própria investigação para descobrir o que tá rolando ali e descobre que tem forças sobrenaturais atacando as pessoas dessa loja através do reflexo delas, e agora ele tem que descobrir quem são essas forças e qual é o motivo por trás desses ataques. O protagonista é muito distinto de filme coreano, eu acho. Ele é interpretado pelo Yoo Ji-tae, que é o cara que no mesmo ano interpretou o vilão de Old Boy, foi um bom ano pra esse cara. E ele é um protagonista típico de thriller coreano, que ele é um cara que é meio desleixado, meio deprimido, que ele tá na pior, não é bom no trabalho dele. E ele tem uma introdução bem típica de personagem perturbado, bem curta da faculdade de cinema, que é ele acordando na casa dele, indo escovar o dente e tendo um olhar existencial, olhando pra si mesmo no espelho do banheiro. Mas nessa daqui eu acho que pelo menos faz algum sentido porque o filme todo é sobre espelho, né? E o cara meio que encarando a si mesmo também, de mais de um jeito diferente. Então faz sentido começar com o espelho do banheiro ali. A gente vai entendendo a história do personagem ao longo do filme. Ele é um segurança de shopping, mas fica muito claro que ele tem um histórico como policial ali. E eventualmente tem esse outro personagem, né, que é o detetive bobo. Esse cara tá no filme só pra fazer pergunta pros outros personagens, pra ter chance de ter um diálogo expositivo ali. E ele tem um diálogo expositivo que estabelece o protagonista como um detetive prodígio do passado, mas que agora tá na pior. Ele saiu da polícia depois de um evento traumático, e o que aconteceu é que esse evento traumático, por acaso, envolve espelhos também. Ele foi pra uma situação de refém, que o parceiro dele tava com a arma na cabeça com um bandido ali, e ele atirou no bandido, mas na real ele errou, porque ele não estava mirando no bandido, ele estava mirando num reflexo num espelho, e isso fez o bandido atirar e matar o parceiro dele. Isso deixou o protagonista tão traumatizado que ele saiu da polícia e trabalha de segurança na loja do tio, sem nem querer carregar uma arma mais. E daí a gente vai para uma temática interessante da trama, né, que é como ele usa espelhos para contar essa história do protagonista também. Ele se culpa muito pela morte do parceiro dele, né, e essa culpa é representada com ele não conseguindo se olhar no espelho. Toda vez que ele para no espelho, ele bafora e embaça o próprio rosto para ele não ter que olhar para a própria cara. E isso acaba sendo relevante na trama de assombração, quando ele dá essa baforada no espelho na loja e o fantasma escreve alguma coisa do outro lado. Um número que vai ajudar na investigação do protagonista mais tarde. Porque é claro que ele vai cair nessa investigação meio
contragosto, né? Ele meio que tá deixando a polícia resolver o caso dos assassinatos no começo, mas ele é convencido por um dos executivos-chefe, um dos diretores da empresa, a resolver os crimes para ele conseguir sair bem na fita, talvez conseguir o emprego dele de policial de novo. E o protagonista, ele meio que faz isso, mas não exatamente para conseguir um emprego, mas para tentar dar um jeito na vida dele, como se ele resolver esse caso fosse metaforicamente colocar a vida dele nos eixos de novo. Ao mesmo tempo, a gente tem esse personagem que é quase um co-protagonista aqui, que é o detetive. Ele é o cara fodão dos anos 2000, é o detetive de jaquetão, que a apresentação dele já é ele chegando numa reunião caótica e pondo ordem em tudo, e ele já se mostra ser um detetive decente também, porque ele imediatamente deduz que o que eles estão procurando ali é um assassino, que é um caso de homicídio, porque apesar de parecer um suicídio, o corte que a mulher sofreu na cena de abertura não veio da mão dominante dela. Claro que a gente já sabe o que aconteceu, que o reflexo da mulher matou ela. E isso é legal, né? Porque o reflexo realmente usa a mão inversa. Mas não tem como os policiais saberem disso sem saber que tem reflexo matando gente. E acho legal que é isso, é o elemento do espelho e do reflexo influenciando na trama a ter toda uma investigação de procurar o assassino. O protagonista e esse detetive têm uma rivalidade, os dois se conhecem da época da polícia e o detetive odeia o protagonista porque o parceiro dele, que ele não conseguiu salvar, era amigo do detetive também. E o detetive durão, ele fica muito puto com o protagonista quando ele começa a falar umas teorias sobrenaturais malucas ali do que tá acontecendo. Em questão de visual, esse é um filme bem anos 2000, a fotografia dele de dia é meio chapada, não chama muita atenção, mas de noite ela é bem sombria, e é um sombria compreensível, né, mesmo assistindo em 240p no YouTube. De vez em quando ele entra nos momentos mais surtados ali, tipo os flashbacks que mostram a situação de refém lá do protagonista com o espelho, elas são editadas como se fosse um videoclipe, é uma montagem frenética com a câmera indo de um lado pro outro. Mas como isso é um flashback barra pesadelo que o protagonista tá tendo ali, então faz sentido ser editado de um jeito mais caótico. O que eu gosto mesmo no visual aqui é como a fotografia e a direção aproveitam muito a ideia de espelho e reflexo em quase todas as cenas de um jeito muito criativo. A cena inicial, que a mulher é atacada no banheiro, o começo dela é muito foda, é um plano mais aberto dela conversando no celular e mexendo num espelho de maquiagem, aí a câmera vai fechando pra depois abrir de novo, como se ela estivesse saindo de dentro do reflexo. É uma parada até difícil de explicar se você não tá assistindo o que é. Daí a mulher começa a andar nessa loja de departamento vazia, no escuro, e ela vai pra um lugar claro. Ela tá se olhando no espelho ali, quando o crachá dela cai e ela baixa pra pegar, o reflexo dela continua em pé. Isso pra mim é sempre muito legal, e é um efeito tão simples de fazer, sabe? E daí a gente tem a cena de morte dela, que o reflexo corta a garganta. O pescoço da mulher abre sozinho e ela cai no chão, o sangue se espalha pelos azulejos do banheiro, fazendo um visual muito bonito ali. E a câmera atravessa o espelho pra gente ver toda essa cena visto do outro lado, do mundo espelho, por assim dizer. Só essa cena já daria um curta muito bom sobre espelhos assassinos, e tu acha que a criatividade do filme vai acabar aí? Mas não, cara, o filme continua usando reflexos de jeito criativo, e inclusive eu acho impressionante a equipe do filme não ter aparecido no reflexo sem querer em momento nenhum, com a quantidade de espelho que tem nessa jossa. O conceito de reflexo é muito aproveitado sem ser necessariamente num espelho, então tem vários planos que as pessoas aparecem refletidas em outros tipos de ambiente. No cortador de pizza, na cena de introdução, tem uma porta de elevador espelhada que abre quando o protagonista tá aparecendo ali. O protagonista percebe que o policial entrou na sala pra falar com ele quando ele vê o reflexo do cara numa tela de TV. Outra cena a gente vê um diálogo acontecendo pelo reflexo na mesa de vidro. Tem muito plano doido aqui. Às vezes a cena começa como uma cena normal, mas aí do nada a câmera faz um movimento e você percebe que estava vendo a cena toda por um espelho na parede. Chega um momento que você começa a ficar paranoico, você fica, eu tô vendo a cena de verdade ou eu tô vendo o espelho? O que tá acontecendo aí? E às vezes, em algumas poucas cenas que tem um espelho ali de fundo, o fantasma aparece refletido ali pra dar um salve na gente, sem um susto nem nada, ele só tá lá parado. Eu gosto muito disso, e o filme também tem esses momentos tensos de terror, que aproveitam bem a figura dos fantasmas. O começo do filme tem um cara que vai espiar a mulher trocando de roupa na empresa, e a gente vai vendo de longe no corredor a fantasma se aproximando lentamente, parece uma parada que saiu de um filme do Kiyoshi Kurosawa. E o que tem muito destaque de direção também, e de ideias criativas no geral, são as cenas de assassinato, que a primeira acontece num espelho de banheiro na moral, mas todas as outras parecem que são mais criativas assim, e que pegam lugares do dia a dia que tem espelhos que você não consegue evitar. Então o segundo assassinato acontece num elevador, com um elevador com um espelho pra todo lado, cria aquele efeito infinito que você vê várias da mesma pessoa, e do nada uma dessas pessoas se move ali. E daí só sai a mão do espelho do cara e enfia um lápis no ouvido dele pra matar o maluco de um jeito bem gráfico. Quer dizer,
dizer, gráfico na ideia, né? Porque é um efeito bem disfarçado na cena. E a outra cena de ataque principal que acontece ali é dentro de um carro, né? Que é um ambiente que tem todo tipo de espelho. Tem vários espelhos retrovisores ali, mas o que é legal é que o filme também subverte um pouco, que o ataque não vem do espelho, o ataque vem do reflexo da janela, que também tem. O cara põe a mão do vidro e o reflexo dele desencaixa da mão dele e agarra a mão do cara e começa a quebrar a mão do maluco. Enfim, conforme esses assassinatos vão rolando, a gente tem um roteiro muito bom de investigação ali também, que é um filme que amarra várias temáticas e elementos nesse mistério. E a gente tem duas investigações paralelas rolando, né? A do detetive Jaquetão e a do protagonista. O que os dois descobrem é que tem uma conexão entre os mortos, que todos trabalhavam no mesmo departamento dessa loja. E a gente vê uma foto ali desse departamento com as pessoas que foram assassinadas e também com uma garota que o protagonista encontrou aleatoriamente filmando a loja de departamento escondida. Essa garota, quando ela aparece a primeira vez, ela só some do nada no meio do diálogo com o protagonista, então dá a entender que ela era um fantasma. O protagonista eventualmente encontra essa filmadora e vai atrás do endereço da garota. Ele chega nessa casa que tem um quarto cheio de anotações e investigação sobre o incêndio que aconteceu na loja anos atrás e cheio de espelhos também ali, que é um visual muito bom e que só melhora quando todos esses espelhos começam a quebrar com uma força sobrenatural mais tarde no filme. O que ele descobre é que essa garota que ele viu ali não era um fantasma, mas também não era a garota da foto. Ela é irmã gêmea da garota da foto que trabalhava na loja e que supostamente morreu no incêndio, mas que ninguém foi lá verificar se o corpo era dela mesmo. Isso aconteceu porque a irmã dela estava internada numa clínica mental, num tipo de sanatório. O filme coloca isso pra gente achar que ela é doida e ela tá falando um monte de nonsense sobre o mundo de espelho, mas ao mesmo tempo a gente já viu mais de um ataque acontecendo com reflexo matando as galera, né? Então a gente sabe que tem alguma coisa sobrenatural rolando de fato. Eu acho legal como esse lance das irmãs gêmeas amarra na temática principal do filme, porque o filme é sobre reflexo, sobre o duplicado ali, e elas eram irmãs gêmeas, né? Uma exatamente igual à outra. E quando uma das irmãs morreu, a outra tá tentando descobrir o que aconteceu com a irmã, porque diz que a presença dela sumiu do mundo espelho ou alguma coisa assim. Na verdade, a gente até tem uma cena que o protagonista encontra essa garota olhando no espelho e o reflexo dela já tá se movendo independentemente dela, porque ela explica que ela já está desprendida do mundo espelho, né, que é um conceito que é apresentado aqui no filme. O protagonista tem esse amigo que ele encontra no bar algumas vezes, que é um psiquiatra. No começo eu achei que ele nem fosse ser relevante para a história, mas acaba que é, porque ele era um médico psiquiatra que cuidava da irmã gêmea que estava internada. Então ele é o professor enredo que vai explicar sobre o mundo espelho pra gente. Ele diz que uma pessoa que teve um choque muito grande, que não se reconhece mais, pode ficar psicologicamente dividida e viver em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. É engraçado porque quando ele vai descrevendo isso tudo, a gente já encaixa essa descrição do protagonista na nossa mente. E o que esse amigo explica é que quando isso acontece, quando você está desprendido do seu reflexo, você pode morrer em só um dos mundos e ficar vivo no outro. E quando isso acontece, você olha para o espelho e não vê mais o seu reflexo. E ele vai fazendo tudo isso do jeito mais clássico de professor enredo de assombração, mostrando um monte de registro histórico pra gente, sobre Da Vinci ter saído do mundo espelho e por isso ele escrevia o nome dele ao contrário. E daí o protagonista fala: eu também consigo escrever meu nome ao contrário, treinei isso o colégio inteiro. Isso quer dizer que eu sou do mundo espelho, é? E logo depois dessa cena, a direção brinca com essa questão de escrever ao contrário, que o protagonista e o amigo estão num carro e eles param pra observar a ambulância que tá atrás, e a ambulância sempre tem o escrito na frente de trás pra frente pra você conseguir ler no espelho. E a gente vai pra um plano do outro detetive que tá investigando, e o plano tá passando por dentro de um aquário com ele escrevendo as pistas no aquário, só que como a gente tá vendo do outro lado, ele tá escrevendo ao contrário também. Então é a brincadeira visual ali com a ideia do mundo espelho de escrever ao contrário. O protagonista eventualmente tem momentos de crise muito grandes no filme, né? E em um desses momentos de crise mais tensos, que ele tá surtando na frente de uma superfície de metal que tem reflexo na rua, ele senta pra chorar e a gente vê o reflexo dele se dissociando dele ali, que esse processo começou a acontecer com ele finalmente. Mas enquanto tudo isso acontece, eles de fato vão avançando nas suas investigações. Eles começam a investigar o incêndio que aconteceu há 5 anos atrás, no qual morreu uma funcionária. Desde que isso aconteceu, o prédio ficou com uma reputação de ser mal assombrado, e os assassinatos recentes que estão acontecendo lá não estão ajudando nem um pouco nisso. E aí a funcionária que morreu no incêndio foi a irmã gêmea da garota, e a gente, junto com o protagonista, começa a suspeitar que ela na real não morreu no incêndio, que ela foi assassinada, e o incêndio foi proposital para tentar encobrir isso de alguma maneira. O detetive, ele tá seguindo outra linha de raciocínio, né? Ele decide ir atrás das outras pessoas
pessoas da foto, e ele vai atrás de um cara que trabalhava na empresa no mesmo grupo que os outros personagens, mas que ele meteu o pé e parece que ele surtou, ele ficou o dia inteiro dentro do quarto pulando, falando que tem gente morando no espelho. Eventualmente, esse cara é assassinado, mas não pelo reflexo dele, porque ele tirou todos os espelhos do quarto, por uma pessoa real que tá querendo esconder alguma coisa e que incrimina o protagonista. Então o protagonista é preso. E por uma parte do final do filme, quem vira o protagonista é o detetive. E o detetive que achava todo esse lance de reflexo e espelho uma palhaçada, vai lentamente sendo convencido de que tem algo de fato rolando ali. Isso começa quando ele vai no necrotério, e aí a gente tem um plano muito foda, que é um plano longo que começa com ele conversando com o legista numa salinha, depois eles vão pro necrotério atrás e a câmera atravessa a janela pra gente continuar acompanhando a conversa dos dois. Eventualmente a câmera aproxima das gavetas do necrotério, tem meio que um tipo de flashback de quando o legista tá contando de um corpo que ele só conseguia ver a marca de bala pelo reflexo do espelho, e tudo isso a gente vai vendo sem cortar ali. Daí tem toda a subtrama do suborno do detetive, né, que o chefe, o diretor lá do lugar, paga o detetive pra ele encerrar o caso rápido, pra ele poder abrir a loja na data certa. Eventualmente, quando o detetive começa a ver que o protagonista estava certo o tempo todo, ele tem o momento dele de jogar o suborno dentro do aquário, que significa que agora o detetive vai fazer a coisa certa. Tem dois personagens aqui de chefe executivo da empresa que pode confundir um pouco, porque um deles, o que faz o suborno, é o tio do protagonista, que é o dono da loja, baixinho, uma figura meio capitalista caricato, e ele é uma grande pista falsa desse filme, ironicamente. A gente acha que ele tá na fila da morte, que os fantasmas querem matar ele, tem até uma cena que parece muito que isso vai acontecer, que ele tá indo pro carro dele no estacionamento, tem uma poça d'água enorme no chão. É o tipo de coisa que esse filme usaria, né, o reflexo na poça d'água como um método de assassinato criativo, mas quem vai atacar ele é a garota real e não o reflexo, né, que é capturada pela polícia nessa cena. E daí a gente tem outra cena legal que aproveita o uso de espelhos, que é ela sendo interrogada na salinha da polícia com o espelho ali de fundo, e depois os policiais conversando nessa salinha com o espelho que você vê de um lado só, né? E enquanto isso a mulher tá parada lá atrás olhando pra eles com cara de nada, que na real ela tá olhando pro espelho, porque ela tem a noia com o espelho dela, né? Enfim, é uma imagem meio macabra, ela só aparecendo ali pra dar um sustinho na gente. No fim das contas, o tio do protagonista nem era necessariamente um vilão, ele não sabia muito das tramas que estavam acontecendo ali, e ele nem era um alvo do fantasma especificamente. O que acontece é que o protagonista tem uma última interação com o tio, quando ele vai lá e vê uma aparição meio espectral, esquisita do tio dele vagando pela loja, sumindo do nada, e depois ele descobre que o tio se matou porque ele já tinha perdido a loja no contrato a essa altura. Isso porque o protagonista descobre quem é o vilão principal do filme, né? Aquele número que o fantasma deu pra ele quando ele deu a baforada no espelho, ele descobre que é um armário do hospital psiquiátrico. E ele vai lá procurar o número 802, e a mulher fala, mas nós só temos armários até o 300. E aí eu imediatamente falei, tá invertido, você pegou isso no espelho, animal. Tá o filme inteiro pesquisando sobre espelho, vendo coisa invertida, escrevendo o nome de trás pra frente e não acompanhou ainda? O protagonista vai nesse armário e dentro dele ele descobre as dicas que revelam o vilão principal do filme, que é o outro chefe executivo dessa empresa que quer virar diretor-geral e comprar parte do tio dele. Esse cara, ele aparece aleatoriamente no filme, ele é o cara que incentiva o protagonista a começar a investigação no começo, né? Isso porque era tudo parte do plano dele. Ele queria que a loja reabrisse mais rápido, porque ele queria que acontecesse um desastre. E é isso que acontece, tem a cena de reabertura da loja, e aí tem uma garota que vai provar uma camisa lá na frente do espelho, demora 15 anos pra trocar de camisa, e acaba vendo o fantasma nos espelhos da loja. Causa uma confusão na loja que faz a galera só ir embora, todo mundo correndo, a grande reabertura é um fiasco, e aí o tio vende a parcela dele pro outro diretor-chefe da empresa. Enquanto tudo isso acontece, o detetive vai tendo mais dicas de que o protagonista estava falando a verdade, e o detetive percebe que nas imagens da primeira cena do crime só tem sangue no cortador de pizza que a mulher usou para cortar a própria garganta, no reflexo dela. O detetive então passa a acreditar na teoria maluca do espelho e deixa uma chave pro protagonista fugir da cadeia, né, porque ele tá preso a essa altura, e daí a gente vai pro confronto final que acontece na loja. Pra mim, a coisa mais esperta desse filme é quando o protagonista descobre que a irmã que morreu no incêndio, na verdade ela não morreu no incêndio, ela foi assassinada antes pelo chefe da empresa. O que acontece é que o diretor tava subornando todo mundo da loja pra facilitar de comprar a parte do tio da empresa. Essa garota não quis fazer parte e por isso ela foi assassinada
assassinada. Ela matou todas as outras pessoas do departamento porque todos foram cúmplices e o corpo dela nunca foi identificado, até porque o corpo dela nunca foi encontrado. Ele estava escondido na loja o tempo todo porque o cara colocou atrás de um espelho. Isso, cara, isso eu acho muito esperto. Ela tá viva no mundo dos reflexos e então ela tá literalmente atrás do espelho o tempo todo, no mundo real e no sentido sobrenatural também, né? Pra mim, o maior problema desse filme é que no final dele parece que preparou tanta coisa ao longo do filme que pra tudo fazer sentido ele precisa ter 500 finais diferentes ali nesse confronto. É um confronto final que nunca acaba, tem várias partes, parece chefe de RPG. O protagonista e a irmã gêmea estão lá enfrentando o diretor quando o detetive chega e é capturado, e aí a gente começa a repetir a situação de refém da história do protagonista. Que ele tem que atirar no cara que tá segurando a arma na cabeça do detetive. Só que ele não sabe se é o cara mesmo ou se é um reflexo. Ele começa a hesitar, porque faz anos que ele não usa a arma dele também, né? Tem isso. E essa hesitação abre margem pro protagonista tomar um tiro. Ele cai quebrando por um espelho e aí ele tem que enfrentar ele mesmo no mundo do espelho. É o final do arco de personagem dele. Ele não conseguiu olhar pro próprio reflexo, não conseguia mais se reconhecer ali, e ele tem que fazer isso no final para ele pegar a arma e voltar pro mundo. Ele volta para a mesma situação de refém de novo e fica na dúvida de quem é o vilão real, qual é o espelho, em quem que ele atira, até que ele vê o crachá do cara. Um dos crachás está escrito certo, no outro tá refletido, e aí ele atira no cara que tá escrito certo, ele não atira no espelho. Por mim, podia ter acabado aí o confronto, mas não, tem mais algumas partes. Eles ainda têm uma luta e a irmã gêmea chega com um pedaço de espelho quebrado e enfia no olho do cara. Ok, faz sentido, mantém a temática de espelho ali da trama, espelho quebrado, caco de vidro, dá pra usar como arma, show. Acabou? Não acabou ainda. O cara tá sem olho, mas ele continua atacando as pessoas, ele é muito duro na queda. E a gente começa a intercalar a cena dele atacando ela com umas cenas refletidas, com cores opostas ali, dele atacando a irmã dela no passado. Quando ele tá prestes a matar a irmã gêmea que sobreviveu, no confronto final, versão final mesmo 4.0, o espírito que estava morando nos espelhos da loja aparece, era um espírito benfeitor o tempo todo, como acontece em alguns filmes asiáticos, mas não todos. Tem muito filme que o espírito é só babaca e quer matar a gente pelo meme mesmo. E aí ela de fato sai do espelho para atacar o cara, e a morte final dele é um espelho caindo em cima do cara e cortando ele ao meio. E aí a gente vê essa cena gore do espelho na metade do maluco refletindo ele pra ele ficar inteiro. E é um ótimo visual para uma última morte com espelho pra rolar nesse filme, né? Mas tem uma coisa que esses filmes asiáticos fazem bem também, é um final que não é exatamente otimista, né? Então o que rola aqui é que o protagonista acorda depois de ter tomado tiro no hospital, parece que tá tudo bem. Quando ele sai na rua, ele percebe que o ambulância, na frente da ambulância, tá escrito certo, que é uma parada que ele já tinha observado antes, como geralmente é espelhado, né? E aí ele percebe que tudo mais tá escrito refletido e que ele tá preso no mundo dos espelhos. Que foi isso que aconteceu, foi o que o amigo psiquiatra descreveu pra ele. Ele parou de se reconhecer tão forte que o reflexo dele se desassociou, ele estava vivendo em dois mundos diferentes ao mesmo tempo, e ele morreu no mundo real. O que significa que agora ele só existe no mundo espelho. E o último plano do filme é muito foda, que é ele parando num espelho no meio da rua, sem ter um reflexo, ou melhor, ele sendo só reflexo, né? Porque a gente vê o plano saindo do espelho, e vendo que tem a galera na rua normal, todo mundo tendo reflexo nesse espelho, mas ele só aparecendo dentro do espelho. Como se fosse o fantasma da garota que ficou perdida lá também, né? Eu acho o final muito bom, cara. Eu não lembro muito do remake americano, faz tempo que eu vi ele. E eu acho que tem muita coisa semelhante, né? Pelo menos o final é igualzinho. Mas o remake, ele também viaja numas ideias muito idiotas, que ele muda muito da trama. De colocar um sanatório abandonado embaixo da loja, colocar demônio dentro do espelho. Eu não sei, ele com certeza deixa essa história toda muito mais estúpida e mais genérica também. Mas assim, mesmo eu gostando do remake até, eu acho o original muito melhor, obviamente. Eu gostei muito dessa mistura de gênero que ele faz, né? Da investigação e do terror. E ele tem essa coisa de subverter a sua expectativa, de você nunca saber quando você tá vendo um espelho, quando você tá vendo um mundo real, e da assombração não ser tão mal intencionada quanto ela parece, né? Tem um roteiro amarradinho, eventualmente tudo se conecta numa temática principal ali de reflexo e de se reconhecer, num final bem melancólico que eu acho que combina com o filme. Então assim, gostei bastante, foi uma boa pedida pra essa watchlist. E agora vamos sortear o próximo filme da watchlist do terror, né? Vamos ver o que sai. Esse tem cara de filme recente. Eles parecem pessoas. Não sei de onde que veio isso não, mas vamos ver pra onde que vai.